dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Silvio e agora a gente vai ver um pouquinho das atividades 13 e 14. Mas antes vou fazer uma pequena audiodescrição da minha pessoa. Eu sou baixo, por volta de 1,70 m, tenho cabelos curtos, sou pardo, uso óculos e hoje estou usando uma calça jeans azul marinho e uma blusa gola polo listrada. Vamos lá, pessoal? O tema dessas atividades é coesão e texto literário. E agora a gente vai ver com calma um pouquinho de cada assunto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Texto literário. O que é um texto literário? O que um texto precisa ter para ser considerado literário ou não literário? A gente vai ver agora rapidinho, tá? Em primeiro lugar, um texto literário, ele é sempre verbal, ou seja, é aquele tipo de texto composto por palavras, frases, parágrafos, versos, sempre verbal. Em segundo lugar, ele pode ser oral ou escrito, ou seja, eu posso escrever um texto literário ou eu posso falar um texto literário. E o principal, o objetivo do texto literário é emocionar a pessoa que está lendo ou que está escutando. Mas e o texto não literário? O texto não literário é aquele que não tem o objetivo de emocionar. Ele vai ter o objetivo de informar alguém, de convencer alguém. É claro que o texto literário ele também pode informar e convencer, mas o principal objetivo vai ser emocionar, certo? E onde está o texto literário? Onde eu posso encontrar o texto literário? O texto literário vai estar presente, em todas as músicas que vocês gostam de escutar, nos poemas, nas poesias. Sempre que vocês escutarem uma música, seja de que gênero for, gospel, funk, sertanejo, pagode, samba, vocês sempre estarão diante daquela letra, daquela canção ali, será um texto literário, porque aquela canção ela quer te emocionar, certo? Um romance que vocês vão ler, vocês compram um livro com aquela história de terror, aquela história romântica, aquela história de suspense, também é um texto literário, porque vai mexer com as suas emoções, você vai ficar apreensivo, você vai ficar surpreso com alguma coisa, então os romances também são textos literários. E também, a gente não pode deixar de fora, toda vez que vocês forem a um cinema ou a um teatro, vocês estarão diante também de um texto literário. Porque o texto dramático é aquele texto literário feito para ser encenado. A gente já viu também em atividades anteriores, aquele texto que tem as falas dos personagens e os personagens vão falando ali, à medida que o tempo vai passando, vão contando a história para a gente, tentando emocionar a gente também. Então o texto literário vai estar presente no nosso dia a dia. Sabendo disso, vamos para o nosso próximo assunto agora, tá? Que é a coesão textual. E agora, pessoal, o que é coesão textual? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, com movimento. Você deve estar se perguntando, mas espera aí, é aula de português e o professor está mexendo agora com umas engrenagens, com correntes e tal. Eu queria que vocês viajassem junto comigo e pensassem que cada engrenagem dessa fosse uma palavra, uma parte de um texto. E o mecanismo total fosse um texto. Mas espera aí, pessoal, tudo bem, professor? Aqui o mecanismo é um texto, cada engrenagem é uma parte do texto, é uma palavra, exatamente isso. E vocês podem perceber que a gente tem correntes aí ligando uma engrenagem à outra. Nem todas estão ligadas, mas algumas engrenagens estão ligadas a outras engrenagens. Isso é a coesão textual, pessoal. É quando uma parte do texto ela está ligada à outra, ela faz uma conexão direta com a outra parte. Mas para que serve isso? Com a coesão textual, a gente consegue entender o texto muito mais facilmente e a gente faz um texto mais enxuto, um texto menor. A gente precisa escrever e falar menos para a gente conseguir passar as informações. Vamos perceber isso no texto da atividade? Então, vamos lá. A gente tem esse texto aí da atividade número 13, que é o seguinte, segundo a vítima, tudo começou quando Marcos Davi Silva chegou da academia e seguiu em direção ao seu apartamento. E a gente tem a imagem também que faz parte da atividade. Então, a gente vai perceber agora como as partes do texto vão se ligando. A gente tem, em primeiro lugar, o texto não verbal, o texto visual, que é a imagem, A partir do momento que a gente já visualiza a imagem, a gente faz as conexões. Espera aí, quem é esse rapaz que está na imagem? A gente vai para o texto, ele é a vítima, Qual é o nome da vítima? Marcos Davi. Espera aí, lá no final do texto tem seu apartamento. Apartamento de quem? O apartamento da vítima, que é o Marcos Davi, que é também a mesma pessoa da imagem. Então, essa cadeia de referências que a gente chama, esses pontos que vão se ligando, isso aqui vai demonstrando a coesão textual do texto. E a gente consegue entender o texto muito bem, tá bom? Próximo exemplo aqui.
né, também da atividade número 13, ao tentar entrar no elevador de serviço do edifício, ele foi barrado pelas vizinhas, mãe e filha, que o proibiram de entrar no ascensor. Então a gente está aqui de novo, ó, a imagem, né? Vamos lá, começar pelo texto aqui. Ó, quem é esse ele? Ele é a pessoa que está na imagem. Já faça a primeira ligação, já faça o primeiro movimento de coesão textual. Tem ali a palavra vizinhas. Aqui eu estou me referindo com a palavra vizinhas. Opa, tá logo em seguida, mães e filhas. E aí tem aqui, eu vou deixar uma charada para vocês. A gente tem a palavra elevador aí também, que também tem uma outra palavra no texto que se liga, faz coesão com a palavra elevador. Mas essa vocês vão ver com o professor de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, fazendo isso, tenho certeza que vai ficar bem tranquilo fazer as atividades 13 e 14. Tudo bem? Obrigadão e até a próxima!